paz do Senhor Jesus, Amém. que a graça de Deus esteja sobre nós. Amém. Olha, meus irmãos, eu quero falar de um tema hoje que se encontra aqui em Josué 7, do versículo 19 em diante, que diz assim: E então disse Josué a Acã, filho meu, da parte da glória do Senhor, Deus de Israel, e fez confissão perante ele, e declarar-me agora o que fizeste, e não me oculte. E respondeu Acã a José e disse: Verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim. E quando vi entre os despojos de uma boa capa babilônica e 200 cícios de prata e uma cunha de ouro, de peso de 50 cílios, e cobicei, e tomei, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a parte debaixo dela. E então Josué enviou mensageiro, que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na sua tenda, a prata debaixo dela. E tomaram, pois, aquela coisa do meio da tenda e os trouxeram a Josué e todos os filhos de Israel, e os que deitaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele, e tomaram Acã, filhos de Zera, e da parte da capa da cunha de ouro, e os seus filhos e as suas filhas, e os seus bois, e os seus jumentos, e as suas ovelhas, e a sua tenda, e tudo o que tinha, e levaram no vale de Acó. E disse Josué: para que nos turba, e o Senhor te turbará a ti este dia. E todo Israel apedrejou com pedras, e queimaram ao fogo, e os apedrejaram com pedras, e levaram sobre ele uma grande montão de pedras, até o dia de hoje. E o Senhor se tornou o arco da sua ira, pelo que se clamou o nome daquele lugar, Vale de Acó, até o dia de hoje. Amém. Olha, meus amigos, eu fiquei com dificuldade de ler, mas nós vamos falar um pouco a respeito desses pecados que Deus abomina, porque as pessoas hoje esqueceram que você trazer esses pecados para no meio da congregação, trazer esse pecado para dentro de suas famílias, isso traz morte. Mas que pecados são esses que Deus, pecado da desobediência, quando Deus disse que fosse e não trouxesse nada que simbolizasse aquele povo ali. Aquele povo era um povo amaldiçoado por Deus, e Deus falou: vá e acaba com tudo, mata velho, criança, animais, pois Acã no seu coração cobiçou, e ele pagou o preço, que foi eliminado ele e toda a sua família. Mas existem pecados que Deus abomina, como está escrito aqui, para que vocês possam entender, que diz assim, Apocalipse 22, versículo 15: E ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que praticam a iniquidade, e os idólatras, e aqueles que amam e cometem mentiras. Vocês estão vendo? Na Nova Jerusalém não vai ter essa classe de pessoas que praticam esse tipo de coisas. Os cães, as pessoas os cães são pessoas rusguentas, que criam confusões. E hoje nós vamos falar um pouco a respeito disso. O pecado que você traz para dentro da sua casa, que aquilo ali se torna uma maldição. Se você não percebe, de repente você está envolvido com o diabo e não sabe.
Às vezes tem pessoas que têm os seus filhos e querem proteger os seus filhos, apoiando erros e pecados. E aquilo ali no futuro traz uma desgraça por meio da família que não tem conserto. Aí o diabo entra e destrói a família, e as pessoas falam assim: o que aconteceu? Pecado que trouxeram para dentro da família. Se você tem um filho que está andando no erro, e ele ainda é de menor, e a justiça diz que você tem que cuidar dele até ele se tornar de maior, é uma obrigação sua. Mas quando aquele filho se tornar de maior, você afasta do pecado dele, porque esse pecado que ele está praticando vai te trazer uma maldição tão grande para você. Você não tem que compactuar com o pecado. Mas eu vou falar um pouco a respeito aqui desse pecado de Acã, porque, meus amigos que me ouvem, tanto aqui como na internet, esse pecado chama o pecado da desobediência. E eu vou contar uma coisa para vocês aqui, verídica, que aconteceu aqui no meio de nós. Porque muitos pregadores buscam lá atrás a mulher do fluxo de sangue, a mulher cananeia. Mas eu não, eu busco Deus. A Bíblia fala que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu quero falar dos dias de hoje. O que Deus está fazendo hoje, como Deus pensa, a maneira que Deus age. Eu vou contar essa experiência para vocês. Todas as experiências que eu conto aqui, eu presenciei, fatos e relatos. Eu posso provar aquilo que eu estou dizendo. Olha, meus amigos, nós tínhamos um grupo, e apareceu uma doutrina aqui entre nós, que o Cordeiro saiu do trono, que Jesus Cristo não era mais intercessor, que a intercessão acabou. E eu cheguei até tentar entender essa doutrina. E eu cheguei até ir lá na cidade desse pastor, ver como é que funcionava isso e tal. Mas quando eu cheguei nessa cidade, o anjo do Senhor falou assim: lê as mensagens. Lê as mensagens, porque... Aí eu comecei a ler as mensagens. E dentro das mensagens, eu descobri isso dentro das mensagens, que eu quero mostrar para vocês, para que vocês possam entender, para que eu venha falar a respeito disso. O profeta diz bem assim, na mensagem, é o primeiro selo. Ele diz assim: então ele vem do seu trono, está vendo? E ele vem do seu trono, do trono do seu pai, e avança e toma o livro da mão de Deus, do trono, e requer seus direitos de primogenitura, as coisas que ele faz. Ele chama a sua noiva, amém? E então ele toma o seu oponente Satanás, está vendo? E amarra e lança fora, com todos aqueles que o seguem. Vocês estão vendo? O profeta do irmão Branham está dizendo aqui que o Cordeiro sai do trono, ele vem buscar sua noiva no arrebatamento, e ele amarra Satanás com seus súditos e lança no lago de fogo. E eu comecei a ver isso dentro das mensagens, que essa mensagem aqui, festa das trombetas, para que vocês venham entender, essa mensagem aqui, festa das trombetas. O que o irmão Branham fala nessa mensagem, festa das trombetas, ele diz assim, ó: o sétimo selo não foi aberto ainda, vocês sabem? Isso é a sua vinda. Assim enquanto eles ainda estão, isto mais, nós mostramos aqui uma vista antecipada, como João, ele levou isso para cima. Vocês estão vendo? O sétimo selo, essa mensagem aqui é uma das mensagens que foi no final do ministério do irmão Branham. Lá em 1975, o profeta está dizendo aqui que o sétimo selo ainda não foi aberto, é a sua vinda. E aqui na mensagem dos selos, ele fala aqui, ó, o profeta fala aqui na mensagem dos selos,
Vamos procurar para que vocês possam entender o que o irmão Branco está dizendo. A mensagem, ele fala assim, ó como está escrito. Isso aqui não tem interpretação. Para que eu venha falar a respeito disso, preste atenção. Agora, o mistério do livro são selados quando os selos são completamente abertos. Agora, o mistério do livro são selados quando os selos são abertos. E quando os selos são completamente abertos, o tempo da redenção terminou. O Cordeiro deixa a posição de intercessor para vir tomar a sua diretriz. E ele não é mais um mediador. Vocês estão vendo? O que o irmão Branco está dizendo aqui? Vocês viram dizer ali que o profeta fala que o sétimo selo ainda não está aberto, que é a sua vinda contra a destruição da terra. E aqui o profeta fala, quando os selos são completamente abertos, o Cordeiro sai do trono. Se o sétimo selo, em 1965, na mensagem Festa das Trombetas, o profeta está dizendo que o sétimo selo ainda não foi aberto. Então, ao invés dessas interpretações, e eu cheguei para o dirigente lá da igreja e falei assim, isso não bate com a mensagem, isso está errado, nós fomos enganados. Eu simplesmente, o dirigente falou para mim que não, que ele ia com isso aí, que ele ia com isso. Mas Deus me deu uma visão, meu amigo, que deu uma chuva tão forte, que entrou uma enxurrada dentro da igreja, que a enxurrada pegou os bancos e fez um buraco no meio da igreja. A enxurrada pegou os bancos e desceu com tudo dentro da igreja, acabou com tudo. E hoje esse tabernáculo está lá fechado. Está lá fechado. E nós fomos para essa cidade, nós passamos na casa de um irmão. Um irmão falou assim, não vá atrás disso não. O irmão alertou a gente lá, falou, não vá atrás disso não, porque esse homem é um general que foi levantado para levar as pessoas para o mundo. Olha, meus amigos, e uma coisa me entristeceu, que essa semana passada eu vi esse irmão que foi comigo lá, tocando no aplicativo lá do Instagram, cantando música mundana, lá no aplicativo, lá no Instagram. Esse irmão que já fomos lá, que eu alertei esse irmão, para você ver o que é você trazer o pecado para o meio do arraial. Aquilo custou um preço caro. Deus me mostrou que Deus ama o companheirismo. Deus quer que aquelas pessoas congreguem ali. Mas, para que vocês possam entender, enquanto esse pecado estiver lá, enquanto essa doutrina estiver lá, Deus não vai levantar aquele povo. Deus não vai levantar. Deus já me mostrou, não vai. Aquele povo ali pegou essa doutrina errada, que o Cordeiro saiu do trono, que a intercessão acabou. Olha, se eu pegasse esses versículos aqui que o irmão Bruno está dizendo, daria uma mensagem de 2 horas, mostrando para vocês a intercessão, meus amigos, é sangue do próximo expiatório. Jesus Cristo subiu para o próximo expiatório e lá está o Cordeiro imolado com sangue. Aquele sangue é quem limpa eu e você. No dia que Jesus Cristo sai da intercessão em Apocalipse, quem é santo santifique-se mais, quem é sujo suje-se mais. Não vai haver mais sangue para nos limpar e nos lavar. Jesus Cristo vem buscar sua noiva e o Evangelho volta para Israel para salvar 144 mil judeus. Não existe mais salvação para gentil, não existe mais sangue no próximo expiatório para gentil, não. Aquelas pessoas que vão ser salvas, aquela multidão de branco, elas vão ter que morrer, derramar o seu próprio sangue para se salvar. E quando eu falo dessas coisas, pode ferir algumas pessoas, fere mesmo, porque a verdade fere. Mas no dia que você traz o pecado para o meio do arraial, Deus não é responsável, não. Aquele homem trouxe aquela cunha babilônica, aquela capa babilônica, aquela cunha de ouro,
ele pagou caro aquele preço, pagou com sua vida, exterminou sua família todinha, por causa daquele pecado que foi escondido no meio do povo. E esses dias eu cheguei para esse irmão, falei: meu irmão, vamos voltar a congregar, meu irmão. Larga essas coisas e vamos voltar. Vamos voltar a congregar todos nós juntos, unidos. Ele falou que isso aí não largava não. Não largava não. E hoje, como eu disse para vocês, fiquei muito triste. Semana passada, vi esse irmão tocando música mundana no Instagram. Então, meus amigos, é isso aí. Cumpriu a profecia do irmão lá em São Paulo que falou: saia disso. Esse homem é um general que foi levantado para levar as pessoas para o mundo. E você vê as pessoas que estão seguindo essa doutrina aí, tudo caído. Todos caídos. E espero que essa mensagem sirva de reflexão. Tem pai que tem seus filhos e não traça o perfil dos seus filhos. Não traça, não vê o que seus filhos estão fazendo. Mas na hora que seus filhos começam a aprontar uma coisa ou outra, eles começam a defender o erro de seus filhos. Não tem mais, os pais de hoje não tem mais curso para corrigir os seus filhos, para dizer o que é certo e o que é errado para eles. E deixa o pecado entrar. Depois que o pecado entrar, o diabo começa a se irandar, a família começa a se destruir, e eles ficam perguntando o que eles fizeram para que aquilo viesse a acontecer. O pecado no meio o pecado no meio de sua família. O certo, meus amigos, é certo, e o errado é errado. Mas em Apocalipse o Senhor fala que no próximo reino que vai vir, essas castas de pessoas não vão ficar lá, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e aqueles que amam e praticam mentira. O que tem de filho hoje mentindo para seus pais, enganando seus pais, e os seus pais acreditando na conversa de seus filhos, deixando que esses filhos venham manipular suas vidas, criando inimizades. O certo, meus amigos, é certo e o errado é errado. Um dia vocês vão encontrar o juízo de Deus e que tudo isso vão se findar. Mas o que eu estou dizendo aqui é algo que eu presenciei. Nós construímos um tabernáculo, a coisa mais linda do mundo. Deus nos abençoou. Deus nos abençoou tanto que nós construímos esse tabernáculo, até que nós deparamos com essa doutrina errada. E quando essa doutrina errada entrou, acabou com tudo, faccionou tudo, destruiu tudo. Hoje está lá, fechado, abandonado, não tem mais culto lá. E as pessoas, umas diferentes umas com as outras, a divergência entrou, porque onde o pecado entra, onde Deus não aprova, acontece tudo isso. E que essa mensagem seja uma mensagem de alerta, porque aquilo que você fala, que é direcionado, às vezes você usa uma ilustração para falar de um problema. Há 2000 anos atrás, as pessoas usam aquela ilustração de Jesus lá, a mulher do fluxo de sangue, a mulher cananeia, mas eu uso as coisas que acontecem, que está acontecendo no nosso meio hoje, porque Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem e hoje, e será para sempre. E o pecado, meus amigos, sempre para Deus será pecado. A desobediência trouxe tudo isso. E eu vou dizer uma coisa mais. Veio um irmão de São Paulo, e antes de nós irmos atrás dessa doutrina, e esse irmão veio e trouxe uma mensagem de Deus. O irmão falou que até a passagem de avião foi paga para ele vir trazer essa mensagem aqui. E esse irmão veio e trouxe essa mensagem. A mensagem que esse irmão trouxe, lembra até hoje, com uma comunhão com Deus, uma comunhão com o mundo e uma comunhão com o diabo. Você sabe o que é a comunhão com o diabo? É você crer uma doutrina errada.
você crê numa doutrina falsa, porque o profeta está dizendo aqui que o sétimo selo ainda não foi aberto. Uma mensagem pregada em 1965, o profeta dizendo que o selo não foi aberto. Ele dizendo aqui, ó, vê se acha. Ele diz que o selo não foi aberto ainda, o sétimo selo. Deixa eu ver se acha aqui, meus amigos, para mostrar para vocês. Ele fala assim também, ó. Ao mesmo tempo agora, tão logo que esta igreja, a noiva, seja reunida, ela é arrebatada, tá vendo? E esse mistério do sétimo selo, ou o sétimo selo, é o mistério da ida, e os judeus são chamados pelo ministério da sétima trombeta. Vocês estão vendo que o sétimo selo ainda não foi revelado ainda? E aqui na mensagem aqui fala quando os selos são completamente abertos, o cordeiro sai do trono. Vocês estão entendendo que essa doutrina que o cordeiro saiu do trono, a intercessão acabou, é uma doutrina falsa? É uma doutrina falsa que muitos pastores caíram nessa garra do inimigo. Pois uma doutrina falsa, meus amigos, é uma abominação diante de Deus. É uma comunhão com o diabo. A comunhão com o mundo, a comunhão com o diabo. Vocês estão vendo, esse irmão veio de São Paulo trazer essa mensagem rapidamente, e falou que Deus mandou ele vir trazer essa mensagem. Não lembro como hoje, uma comunhão com Deus, uma comunhão com o mundo, uma comunhão com o diabo. Nessa mensagem ele fala que uma comunhão com o diabo é você crer numa doutrina falsa. Mas aquele irmão trouxe a palavra de Deus e eles os rejeitaram. E hoje está lá fechado, aquele lugar lá. Então tenha cuidado com as falsas interpretações da palavra. Tenha cuidado com as falsas religiões, os falsos credos e os dogmas que esses ministros criaram sobre a palavra do Mombrano. Ele diz assim, ó: ao mesmo tempo agora, tão logo que esta igreja noiva seja reunida, ela é arrebatada, e este mistério do sétimo selo, ou o sétimo selo, é o mistério da ida, e os judeus são chamados pelo ministério da sétima trombeta, o qual é 2 profetas, Elias e Moisés, e eles retornaram. E aí é onde os pentecostais estão todos confusos. Eles estão esperando que algo aconteça. A igreja já se foi. Isso é para os judeus. E vocês estão vendo o que causou aquela divisão naquele lugar, o que afundou aquele lugar. Mas Deus me mostrou. Deus me mostrou aquela chuva, aquela enxurrada entrou dentro da igreja, dentro do templo, e criou um buraco no meio que até os bancos entrou para dentro daquele buraco, acabou com tudo. Como se fosse um tufão ali, rodeando, e os bancos desceram e fundou com tudo. Olha, meus amigos, eu sei que não é fácil falar dessas coisas. Deus, ele é absoluto. Quando Deus manda uma pessoa trazer uma mensagem para advertir um povo, se aquele povo não der ouvido àquela mensagem, pois o povo perece. Pois Deus através de Josué trouxe uma mensagem e disse: não traga nada, não traga nada, acaba com tudo, acaba com os gados, acaba com os animais, acaba com tudo. Pois Acã foi lá com a sua, como ele diz aqui, que ele se encheu e trouxe aquela capa babilônica e aquela cunha de ouro e aquelas moedas de prata e colocou dentro do arraial. Quando colocou aquilo dentro do arraial, o povo começou a morrer. Por que Acã não morreu? Porque começou a morrer as pessoas inocentes. Se ele trouxe aquele pecado, quem deveria morrer era ele. Mas não, o pecado, meus amigos, é uma coisa, é como se fosse uma doença. O pecado é como se fosse uma doença que atinge todo mundo, até o inocente.
Até uma pessoa inocente é mesclada pelo pecado. Quando você permite que o pecado entre dentro de sua casa através de gestos, através de palavras, que você deixa que o pecado entre dentro de sua casa, aquilo contamina a casa toda. E de repente você começa a andar no meio de uma ciranda e perguntar por que aquilo está acontecendo. Porque na hora que o pecado veio, você não tomou atitude. Você não ficou com a palavra. Porque Deus disse que isso é errado, eu fico com o que diz a palavra. Não importa o que o Estado disse, não importa o que as leis dizem, o que importa é o que Deus disse. Vocês estão entendendo que se você deixar o pecado entrar, até as pessoas inocentes morrem? Até os inocentes morrem. Porque essa é a realidade. Isso aqui é uma grande coisa que Deus, quando Deus adverte, Ele cobra. E eles estão todos caídos. Eu presencio essas coisas, vejo essas coisas. Não é fácil se manter de pé também. Não é fácil. A Bíblia fala que se você está de pé, cuide para não cair. Porque não é fácil. Todas as armas do inferno estão direcionadas ao cristão. Mas se você desobedecer a palavra, o preço vem. E Deus não tem outra boca a não ser a minha e a sua. Se Deus quiser curar alguém, Deus não tem outras mãos a não ser a minha e a sua. E Deus também, se quiser também advertir um povo, Deus não tem outra boca a não ser a minha e a sua. Mas aquele povo foi advertido. Ele foi advertido. O irmão que trouxe a palavra de Deus. Não importa que seja, o que importa é que Deus usou uma boca para trazer aquela palavra. E ele não deu crédito. Não continuou até hoje aí, crendo em tudo isso. Mas que a graça de Deus esteja sobre nós. Eu penso em um dia voltar para lá congregar, junto com eles. Porque Deus ama o companheirismo. É o companheirismo que faz o evangelho ser uma coisa gostosa. É que faz o poder de Deus cair no meio do povo. É a união entre irmãos. É que traz o Espírito Santo em cena. Um dia eu desejo ainda estar lá no meio deles. Mas enquanto essa doutrina errada estiver lá, não tem como prosseguir. Não tem, meus amigos. Já chorei, pedi a Deus. Se fosse a vontade de Deus eu voltasse para lá, Deus nunca mandou ir lá. Deus nunca mandou voltar. Ainda que a vontade perfeita de Deus é que os irmãos estejam em união. É que todos eles estejam em união. Essa é a vontade perfeita de Deus. Mas Deus não quebra o protocolo de sua palavra. Deus não quebra. Enquanto esse pecado estiver no meio do arraial, eles vão perecer. Eles vão perecer. E olha, meus amigos, não adianta você falar não. Eles estão catequizados mesmo. Mas uma hora, como Deus fez com Paulo, uma hora pode cair o cavalo. Agora, meus amigos, é uma coisa tão tremenda que eles nem percebem que eles caíram. Eles estão no mundo aí, tocando música mundana e tudo mais. Estão na frente lá, querendo dizer que está agradando a Deus. Da cabeça deles, eles estão agradando a Deus. Mas eles não têm coragem de voltar atrás, como a Bíblia diz, lembram de cair, se arrepender e voltar a praticar as primeiras obras. Será que eles, na sã consciência dessas pessoas, eles não pensam que foi depois que ele foi atrás dessas coisas que aquilo lá afundou? Que as suas vidas, se eu fosse contar o que sei, poderia achar que eu estaria aqui ferindo as pessoas. Mas, meus amigos, isso são acontecimentos, fatos e relatos que aconteceram aqui no meio de nós. É no meio de nós. Não é que eu estou buscando uma doutrina nova, não é que eu estou falando algo do passado, é algo que Deus está fazendo hoje. Deus não aceitou aquela doutrina falsa no meio do povo. Deus advertiu aquele povo, Deus deu uma chance para aquele povo, não uma chance, mas outras chances para que aquele povo se libertasse daquela doutrina, mas eles prosseguiram.
E eles pagaram preço. Pois, meus amigos, todo pecado tem preço. O único pecado que não tem preço é aquele que você faz sem consciência. Porque Deus não toma o tempo da ignorância. Mas se você saber o que é certo e andar praticando errado, e você andar defendendo o pecado dos outros, pois, meus amigos, que essa mensagem sirva de reflexão. É uma mensagem difícil de ser pregada, porque aqueles que vão ouvir, que talvez esteja enredado nesse mesmo problema, vai dizer que eu estou aqui pregando para ferir as pessoas. Eu estou aqui pregando para alertar as pessoas, para ter cuidado com os falsos ensinamentos. Porque a Bíblia disse que no fim dos tempos apareceriam falsos cristos e falsos mestres, doutores, que se fosse possível enganaria até o eleito. Por isso, meus amigos, que a graça de Deus esteja sobre todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Graças te dou, Senhor, por tudo. O Senhor é testemunho, Senhor, porque o Senhor tomou isso em conta. Aquela doutrina, Senhor, falsa, entrada no meio do povo, o Senhor não deixou barato. Aquele tabernáculo, Senhor, está lá fechado, como prova, Senhor, que o Senhor me mostraste aquela visão. Aqueles bancos, Senhor, tudo se afundando ali. Que o Senhor venha dar entendimento, Senhor, para que as pessoas venham se libertar, Senhor, dessas coisas. Em nome do Senhor Jesus, amém.